O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes vossos olhos porque veem e também vossos ouvidos porque ouvem. Essas palavras de Jesus nós poderíamos realmente aplicar a este Evangelho, no qual os primeiros discípulos, aqui nós vemos, passam a seguir Jesus. E sim, ver e ouvir está aqui neste Evangelho repetidas vezes, dizendo primeiro de João Batista que vê Jesus e aponta: Eis o Cordeiro de Deus. E aí o texto diz que os discípulos, que aqui é o evangelista João e André, ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. E depois continua ainda, agora é Jesus que se volta e, vendo os discípulos vindo atrás dele, o seguindo, pergunta, O que procurais? Essa é uma pergunta que vai no profundo do ser desses discípulos e de nós também. E eles respondem: Rabi, mestre, onde moras? Jesus: Vinde ver. E eles vão, permanecem com ele, permanecem com Jesus. Esse onde moras, eles estão perguntando: onde nós podemos te encontrar? Onde é que o Senhor mora para a gente ficar junto contigo? É isso que eles estão perguntando. E Jesus está dizendo: vinde ver. Eles foram, permaneceram com ele. E depois de permanecerem com ele, nós vamos ver André já dizendo: nós encontramos o Messias, que eles já estavam procurando há tempo. O povo de Israel aguardava, esperava. João Batista estava dizendo: ele vai vir depois de mim. E agora eles dizem: nós encontramos o Cristo, aquele que nós esperamos, aquele que é o sentido de nossa vida. E já testemunham isso para Pedro, que logo ao ter o seu encontro com Jesus, escuta de Jesus dizer: Tu és Pedro, és pedra, Cefas. E aqui Jesus já está dizendo o sentido da vida de Pedro, o itinerário da vida de Pedro, que naquele primeiro momento, São Pedro nem imagina o que significava isso, ser pedra. Nem imaginava que a vida dele agora estava comprometida totalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, com uma igreja que seria o primeiro Papa. Nunca imaginava isso. É claro, num primeiro momento, ele vai entender, naquele primeiro momento, com a capacidade que tem, mas depois
e é assim o desígnio de Deus nas nossas vidas, aos poucos nós vamos entendendo a profundidade daquilo que Ele fala, daquilo que Ele chama, da vocação. Esses jovens que vocês viram entrar aqui, falo também dos padres, mas especialmente esses jovens que entraram, esses que estão começando agora, aqui na frente, os 4, também encontraram o Cristo, também se sentiram chamados, mas também não imaginam o que significa o chamado de Deus na vida deles. Para que foram chamados? Mesmo nós que já respondemos, não sabemos. O Senhor nos fala, a gente escuta, responde, mas entende ali. Aí passam os anos, a gente entende um pouquinho mais, mas nós ainda não sabemos. Quantos anos ainda para depois Pedro ir compreendendo a sua missão? Mas temos que responder. Talvez aqui, vocês que nos acompanham também possam dizer: Padre, mas eu não sou como esses jovens, eu já sou uma pessoa madura, já caminhei, mas ainda não encontrei o meu repouso, o meu lugar. Estou procurando ainda o Mestre. Você pode me dizer isso, e eu também posso te dizer: primeiro, encontre o Cristo, veja-o, escute-o, tenha íntimo trato com Ele, vá na casa dEle, vá morar com Ele, converse com Ele, seja íntimo dEle. A gente lembra também que Ele disse que quer fazer morada, em nós também. Aqui também é a casa dEle. Como diz São Paulo, nós somos templos do Espírito. Então, devemos nos encontrar com Cristo e orientar a nossa vida. Depois que Pedro encontrou com Ele, depois que os discípulos encontraram com Ele, as vidas deles foram sendo orientadas. Assim como a gente orienta o nosso relógio com o horário de Brasília, para que a nossa vida, para que o nosso tempo, o nosso horário esteja andando corretamente, a gente orienta ali. Nós precisamos orientar o sentido de nossa vida, o ponteiro da nossa vida, a vida de Cristo. A gente precisa ir orientando e transformando, nos aproximando daquilo que é a vida de Cristo. Se você ainda não encontrou e precisa de conversão, então sim, busque a mudança de vida, largar o pecado, orientar o ponteiro da sua vida com a vida de Cristo. E aí depois, seguindo, Ele vai mostrar para onde deve seguir. Isso deve ser o nosso primeiro passo. Eu recordava também, vendo este evangelho, do testemunho de Santa Edith Stein, que conta-se, na sua conversão, ela ali pegou um livro dos amigos e começou a ler, a judia, o livro da vida de Santa Teresa de Ávila. E ela passou a noite todinha lendo aquele livro, e ela era de inteligência agudíssima, lendo aquele livro. Quando amanheceu que ela terminou, ela fechou o livro e disse: eu encontrei a verdade. E depois de encontrar a verdade, encontrou o sentido, porque é Ele quem vai dizer, como disse para Pedro: Simão, Cefas, quer dizer, teu nome vai ser agora Pedra, Simão, Cefas. Já era velho, já era pescador, já tinha ali a sua empresinha de pesca, mas encontrando Cristo, encontrou a verdade, encontrou o sentido, encontrou a vida. Eu sou a verdade, disse Jesus. Então, se você ainda, ou se nós ainda estamos aí tentando encontramos a Cristo, vamos buscá-lo. Vamos buscá-lo. Esses jovens, agora que respondem ao chamado que Deus fez na vida deles, o chamado sacerdotal, entram sim no período de formação para se aproximar mais de Jesus, para se encontrar com Jesus, para encontrando a luz que é Jesus, sejam iluminados por Ele e sejam conduzidos. Os formadores vão ser apenas instrumentos, e queira Deus que consigamos conduzi-los a Cristo, mas devem serem discípulos e seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, se configurarem a Cristo,
para terem nas suas vidas cada vez mais impressa a vida de Cristo. A vida de Cristo. Então vocês estão entrando agora, meus irmãos, né? Agora para seguir a Jesus de perto, e deixe que Ele oriente e diga, e dê a vocês o sentido, a orientação, e mostre a vossa verdadeira personalidade e vocação. Vocês são chamados a serem como Cristo, a serem alter Christus, outro Cristo. Primeiro encontrando pessoalmente, depois viver isso para o povo de Deus. Esses nossos irmãos agora vão receber então a túnica vai ser abençoada. Os companheiros deles de seminário vão então revesti-los para dar início a esse processo de ver, de ouvir e de seguir a Cristo. Que é a veste dos batizados, mas que também por esse gesto sejam revestidos de Cristo. Oremos. Ó Deus de bondade, que ornais a vossa igreja de ministérios e carismas e a guiais com amor e misericórdia, dignai-vos abençoar estas vestes litúrgicas que serão usadas por estes vossos filhos que desejam servir fielmente o vosso altar, dignificando a oração do vosso povo e permanecendo constantemente na vossa presença, possam eles ser confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos nós também com a nossa oração, esses irmãos que são tirados do meio do povo, para também depois ser colocados a serviço do povo. Estão no começo da caminhada, mas se não tiver começo, não tem fim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se eu cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena